Então, 22 de agosto, vamos a mais um tema. O que se aprende realmente no Projeto Terra? Quando observamos a história humana apenas pela perspectiva terrestre, muitas coisas parecem difíceis de compreender. Então tem que ter a visão de cima da montanha, a visão do alto, na altitude longitudinal. Né? Por que um planeta realmente reúne tamanha diversidade de consciências, culturas, temperamentos e níveis de desenvolvimento, desde o mais atrasado ao mais envolvido, desde povos que ainda estão na pré-história, como Yanomamis e alguns lá na Micronésia, Melanésia, e outros como lá para a Ásia, lá, tigres asiáticos, mesmo China, Japão e países nórdicos, como se já tivesse já no século XXII, um adiantamento tremendo no futuro. Então, presente, passado, futuro simultâneo, e hoje a física quântica cada vez mais chega à consciência que são simultâneos. Existe um presente eterno, né? Então, a questão de presente, passado, futuro é uma convenção humana. É a questão do tempo, né? A gente sabe que na dimensão espiritual o tempo é contado diferente, não é atemporal. O próprio Deus é atemporal, o Criador. Por que convive aqui ao mesmo tempo, então, expressões tão extraordinárias de amor, de inteligência, de compaixão, serviço e manifestações extremas de violência, dominando egoísmo e separação? Então, um lado, altruísmo e amor, e outro lado, sociopatia, psicopatia, ódio e flagelos, né? Por que a história humana parece repetir geração após geração a mesma lógica de conflitos, apenas trocando seus personagens, suas bandeiras e suas justificativas? E a gente sabe que muitas coisas são repetidas e, na verdade, só troca os personagens do palco, como já dizia o poeta, ensaísta da era elisabetana lá da Inglaterra, né? O Shakespeare. E mesmo alguns tratados de Voltaire e outros filósofos. Dentro da compreensão espiritual do chamado Projeto Terra, isso não seria um acidente. Para compreender o projeto, precisamos ampliar a perspectiva para muito além da história conhecida da humanidade. A Terra não teria começado sua função evolutiva apenas com a civilização que conhecemos, nem a história das consciências que aqui encarnam teria começado neste planeta. Então tem toda uma questão de uma história paralela que a história oficial não aceita, que seria a interferência de povos extraterrestres e povos de fora, que eram chamados antigamente de deuses, anjos caídos, alguns chamavam demônios, mas que eles tinham um conhecimento bem maior que a humanidade que já estava aqui. O que se sabe, doutrina secreta, o projeto Livro de Urântia, livros espíritas, espiritualistas, é que já existiu o povo Hutu, o povo de pele escura, afrodescendentes, e principalmente da África, já estava na Terra. E houve um cruzamento desse pessoal que já estava na Terra, lá na época do Homo erectus, então nossos hominídeos, né, nossos antepassados, com os seres do espaço, tanto homens quanto mulheres. Então se acredita que... E tem até a história na Bíblia dos anjos que transaram com a filha dos homens, deram origem aos gigantes, tefilins, então fechando com a história também de astronautas que teriam intercurso com as humanas e dando origem a nós, posteriormente, né, num cruzamento de seres de fora com seres que já estavam aqui na Terra, seres que eram terráqueos e muitos que não são terráqueos. Muitos vieram de fora. Há 15 mil anos atrás, você sabe que a civilização adâmica, que toda a questão do Adão e Eva, vieram do planeta Capela, sistema Capela, constelação de Cocheiro, está Caminho da Luz, há 2000 anos, Colônia Capela e outros livros, e também nas instâncias de Zian e na doutrina secreta da Blavatsky, da Teosofia. E também o livro de Urântia também conta essa história. E os exilados daquele planeta que entrou no processo de evolução acabaram vindo para a Terra. Hoje a gente vê um processo exilados aqui da Terra, indo para o planeta Quiron, que atualmente está na pré-história, então repetindo o que aconteceu lá no passado, com aqueles que ainda predominam no mal, seja na política, seja na religião, seja nos variados coisas, mas que não querem a evolução do planeta. Eles estão sendo convidados, logo que morrem, a não retornar mais para a Terra poder evoluir. Então tudo isso faz parte do Projeto Terra.
Lembrando que o principal planetário é Jesus que é o... Então tem, portanto, mais de 5 bilhões de anos, a Terra tem 3,5 bilhões de anos. Então, por exemplo, aqui embaixo temos uma polêmica, mudando um pouquinho de assunto, da questão dos efeitos colaterais das vacinas de ARN, né? Principalmente Pfizer. Então tem vários estudos, inclusive no próprio efeitos colaterais da vacina, está escrito problemas cardíacos, problemas que poderia induzir alguns tipos de câncer, trombose, infarto, derrame. Então é um tema bem polêmico. E cada vez aparecem mais estudos provando que a ivermectina e a hidroxicloroquina conseguem combater o vírus e os efeitos colaterais da vacina baseada em ARN. E a ivermectina bloqueia, aqui está um título em francês, mas tem estudos em inglês, tem estudos pelo mundo todo, mais de 60 estudos, mostrando que a ivermectina e a hidroxicloroquina realmente funcionam, bloqueando a entrada da proteína spike nas células. É a proteína que o vírus usa, o SARS-CoV-2 da Covid-19, para poder entrar nas células e infectar. Lembrando que o vírus ele só sobrevive dentro da célula. Ele precisa de uma célula no hospedeiro para poder... Ele é a ligação do mundo mineral com o reino monera, protista, que ele vai precisar de uma célula, de um hospedeiro, seja animal ou hominal, para poder se multiplicar. Ele não consegue ver... E ele tem o ARN e o ADN, né? O ribonucleico ou desoxirribonucleico. Então ela bloqueia a entrada da proteína spike nas células, então evitando que o vírus contamine. E se uma pessoa já está vacinada, existe um meio de tratar pela ivermectina. Então tem estudos já provando que ela não é apenas um remédio de combate a carrapatos e outros bichos, mas também que ajuda a proteger a questão da imunidade. Então principalmente pós-vacinados, né? 6 anos depois, de 6 anos para cá. É uma polêmica, né? Isso aí.